Oi! Hoje é a estreia da coletânea para as terças-feiras no projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020, e é o livro Octaedro, escrito por Julio Cortázar. E a primeira resenha que faremos aqui é do conto Liliana Chorando. Ainda bem que erramos, e não outro médico. Com ele sempre houve um pacto. Eu sabia que chegado o momento ele ia me dizer, ou pelo menos me daria a entender, sem me dizer totalmente. Custou ao coitado 15 anos de amizade, e noites de pôquer e fins de semana no campo. Problema de sempre. Mas na hora da verdade é assim. E entre homens vale mais do que as mentiras de consultório coloridas, como os comprimidos ou o líquido cor-de-rosa que gota a gota vai me penetrando nas veias. Assim começa Liliana Chorando, escrito por Julio Cortázar, que conta a história de um homem moribundo que está aqui com o seu médico. Como vocês perceberam, um grande amigo de longa data. E aqui, na situação que ele já tem a certeza que vai morrer, não tem mais salvação, ele considera que esse grande amigo dele também vai facilitar as coisas, tornar a morte um pouco mais rápida, não tendo aquela agonia de meses e por aí vai, né? Aquele sofrimento que realmente ele tem certeza que Ramos vai dar aquela forcinha para ele e poder ter uma morte, digamos assim, digna. Só que, enquanto isso, claro, ele pensa na firmeza da amizade que ele tem para com seu amigo, ele também começa a pensar em sua mulher, a Liliana, aqui do título da história. E esse homem moribundo, nós não sabemos nem o nome, mas aos poucos a gente vai conhecendo muito de Liliana, seu filho, mãe dele também e muitos de seus amigos. Sim, é um homem que está se preparando para morrer e pensa muito sobre o assunto. Mas qual é o fim de tudo isso? Bom, claro que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já duas coisas dá para ser percebidas logo de cara. A primeira, a mais óbvia, é que o texto é narrado em primeira pessoa. E a segunda, o jeito meio tipo enrolado, meio rococó deste personagem. Que aliás, como eu já comentei, a gente nem fica sabendo o nome durante toda a narrativa. Sim, esse personagem aqui tem personalidade, com certeza, e tudo o que ele vai dizendo pra gente a respeito da sua expectativa de morte vai um pouco por aí. Digamos assim, se ele fosse uma outra pessoa, tivesse uma outra personalidade, um pouco talvez, por exemplo, mais depressiva, a narração não funcionaria com esse jeitão que ele diz as coisas, com certeza. Mas, sim, é um detalhe interessante que realmente salta aos olhos. Mas claro, o cerne todo desse texto é o tratamento que ele dá ao seu pós-mortem, o que vai acontecer com seus amigos no primeiro momento aqui do texto e principalmente depois, claro, com Liliana, que é a sua esposa. Ele tem um carinho por ela enorme e ele fica preocupado quais serão as primeiras reações dela depois do fato, a morte dele. E sim, ele tem a confiança plena que todos os seus amigos, não só o médico Ramos, como vários outros, vão ajudar de alguma forma, tanto Liliana, quanto a mãe, quanto o filho. Sim, ele tem a certeza absoluta que essa patota que ele colecionou durante a vida inteira será suficiente para cuidar de tudo, ajeitar e tornar a morte dele, na verdade, uma coisa um pouco mais suave. Claro, mas isso é sempre a expectativa desse personagem. Porque a história ela começa a ser narrada exatamente em como ele fica imaginando o que vai acontecer assim que ele morre, o momento do funeral, depois do enterro, depois dos primeiros dias de luto. Ele vai pensando tudo isso, fica fazendo elucubrações. E claro, a gente não tem certeza que isso vai acontecer, porque tudo isso está baseado na velha amizade para com todos esses amigos. Depois, um outro momento da história, ele começa a carregar um pouco no passado, ele começa a definir um pouco esses personagens, se baseando em alguns eventos que ele vai pincelando aqui e acolá. E daí a gente fica até sabendo um pouquinho a mais sobre esses personagens, mas também não é grande coisa não, para falar a verdade. Realmente é só pinceladas. Pois o que importa é de novo, é o que ele sente. Se antes a gente tinha, quer dizer, tínhamos a expectativa dele, o que ia acontecer nos próximos dias depois da sua morte, depois a gente tem uma certa confirmação de todo esse jeitão esperançoso, porque ele está se baseando em coisas que aconteceu no passado, ou seja, a batida que existia antes vai acontecer no futuro e por isso ele confia que a família estará bem amparada.
Agora, falando em pontos talvez negativos aqui desse texto, com certeza é um detalhe que também é percebido bem fácil. Quando eu estava lendo esse conto pela uma segunda vez, ou até terceira vez, eu acabei percebendo alguma coisa que me incomodou bastante. Eu já tinha essa sensação quando eu estava fazendo a leitura pela primeira vez, mas na segunda e terceira vez eu percebi mais fácil ainda, que é exatamente quando eu estava fazendo a segunda e a terceira leitura, eu fui interrompido várias vezes. Aconteceu algumas coisas aqui em casa, então eu parava e voltava à leitura. Só que eu esqueci de colocar o marcador de página no livro. E aí quando eu voltava, eu não sabia em qual folha que eu estava. E eu começava a ler de volta. Só que, claro, eu errava a folha. Não era aquele ponto da história onde eu tinha parado. E aí ficou bem evidente o que eu tinha percebido lá na primeira leitura. Todo o texto, na verdade, principalmente naquela primeira parte que eu comentei para vocês, dá para perceber que, ó, tanto faz a ordem que você lê as coisas, não importa. Ou seja, é o tipo de história que não tem um crescendo, as coisas vão evoluindo e você não pode ler fora de hora. Na verdade, tudo aqui, toda essa sensação que esse moribundo sente a respeito dos seus amigos para com a sua família, você pode ler na ordem que quiser. Você pode literalmente ler um parágrafo de uma página, pular 2 páginas para frente, ler o próximo parágrafo, voltar 4 páginas para trás, dá tudo a mesma coisa. Você não tem a sensação que há um crescendo, porque é tudo uma amálgama. Na verdade, uma sucessão de quadros que ele vai apresentando para a gente na relação que ele tem com esses seus amigos. Particularmente eu não gosto muito desse tipo de estilo narrativo. Eu gosto mais quando a história realmente tem algo que vai sempre uma evolução, para até valorizar mais um grande de um desfecho. Aqui quando o texto fica nessa de tanto faz para lá ou para cá, eu fico um pouco assim moroso, falo tipo, eu fico com aquela sensação que eu estou sendo enrolado na verdade, porque se um parágrafo pode vir depois do outro, tanto faz a ordem, na verdade, quer dizer que muitos deles não importam, no fundo, né? Claro que depois, aí já entrando numa certa área, já para um pouco de spoiler, entrando ao desfecho aqui da narrativa, ele começa a fazer algumas considerações que eu não vou poder dizer aqui, embora elas sejam bem óbvias. Quando ele começa a entrar em certos detalhes, aqui a gente percebe imediatamente, eu já sei como essa história vai acabar. Claro, além da morte óbvia do protagonista. Mas isso realmente eu não posso dizer. Aliás, vou até dizer daqui a pouquinho, porque uma novidade aqui para o projeto Contos do Meio Dia, a partir daqui de 2020, é que eu vou incluir uma sessão de spoiler mais ao final do vídeo. Sempre levando em consideração que algumas histórias, entre todas as que a gente vai ver aqui durante o ano inteiro, dessas centenas de pequenas histórias, alguns contos realmente nem vale a pena comentar exatamente como a história acaba. Portanto, a sessão spoiler não estará aqui em todas as vídeo resenhas, mas especificamente aqui em Liliana Chorando, eu até vou dar um pequeno pitaco ali do final, mas é super rápido. Portanto, então, vai começar a sessão spoiler a partir de agora. E você pode pular o vídeo para esse ponto aqui, onde eu já teria acabado, e aí vou atribuir a nota. Mas enfim, aviso dado, começou o spoiler agora. Sim, o que eu falei que a gente vai percebendo logo de cara no decorrer da história é que um dos amigos desse moribundo, chamado Alfredo, ele tem um certo apego maior com a família, tanto com a própria Liliana, com o filho dele, Poncho, e também com a mãe do quase falecido. Portanto, esse grande amigo mais íntimo da casa, que até tem a chave da residência, a gente fica meio que percebendo muito fácil que ele vai ficar com Liliana. E no fundo, o moribundo até torce por isso. E dito e feito, quando a história acaba, é isso que acontece. Só que o desfecho aqui dessa história é um pouquinho dúbio, quase um finalzinho aberto. A gente não tem certeza exatamente qual é essa imagem que ele constrói ao final da Liliana ainda está sendo abraçada no último dia que ela podia ainda ficar, considerando assim, ainda casada. A gente não tem certeza se o moribundo está se imaginando ele mesmo ainda abraçando a própria esposa. Claro, ele não está na mesma cama que ela, ele está dormindo separado dela, porque ele está completamente enfermo. Ou então ele já está imaginando o amigo junto com sua esposa. Algo que fica um pouco dúbio, você precisa reler algumas vezes aqui para tentar ter exatamente a noção certa. Na verdade é mais interessante não ter algo exato e você ficar sempre na dúvida. Alguns leitores podem pensar que sim, outros leitores podem pensar que não. Bom, acabou os spoilers. Vamos então à nota que eu vou atribuir para esse conto do Cortázar. Enfim, para
Liliana Chorando, escrito por Julio Cortázar, eu atribuo 3,5 asteriscos. E vale a confirmação para essa coletânea de Julio Cortázar, Octaedro. Para as próximas 7 terças-feiras, continuaremos a fazer as resenhas individuais das próximas 7 pequenas histórias contidas aqui nesse livro, sempre lembrando que parece que há uma certa conexão entre todas elas, as 7 e mais essa, portanto, as 8 narrativas curtas aqui presentes. E claro, já fica a dica também, amanhã temos a estreia de mais outra coletânea aqui dentro do comecinho do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020, que eu não vou dizer qual que é, mas posso dar uma dica, é literatura francesa dessa vez, ou é belga? Não, acho que é belga para falar a verdade, mas se você quiser ter mais detalhes, eu vou deixar o link aqui em cima para você conferir a apresentação que eu fiz dos 5 primeiros livros aqui da edição 2020. Mas se você não tem pressa, é só esperar o vídeo de amanhã ao meio-dia. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Provavelmente lá do ano passado, porque esse ano, claro, soltamos na segunda história ainda. E tchau!